Fala galera, começando aqui o nosso Revendo Conceitos da semana. Nesse Revendo Conceitos, nós vamos revisar tudo que a gente estudou sobre eletromagnetismo, perfeito? Vamos lá, primeiro a gente já começa a nossa aula falando sobre força magnética, perfeito? A gente já começou definindo força magnética sobre carga e força magnética sobre fio, perfeito? A gente lembra que uma carga elétrica, quando ela entra numa região de campo magnético, lembrando, esse campo magnético foi provocado por um fator externo, perfeito? Surge assim, consequentemente, uma força atuando sobre essa carga, perfeito? Essa força magnética que surge atuando nessa carga, a gente consegue calcular por esta relação aqui, tá? Onde a força magnética sofrida pela carga vai ser igual a QVB vezes o seno de θ, onde Q é o valor da carga elétrica, V é a velocidade com que a carga elétrica se locomove, B é o valor do campo magnético que está atuando sobre a carga e θ é o ângulo, olha aqui, ó, é o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Esse ângulozinho daqui, perfeito? Como eu até citei em aula, na maioria das questões, ele vai dizer para você que esse ângulo θ é um ângulo de 90 graus. Ele vai usar a sentença dizendo o seguinte, olha, essa carga foi lançada perpendicularmente ao campo. Então a gente sabe que o ângulo θ ele vai ser de 90 graus, perfeito? É fundamental a gente perceber isso. Tranquilo. Essa força magnética, olhando para a relação, a gente sabe que ela pode ser zero, né? Eu até quero anotar justamente essa relação aqui, ó. A força magnética ela sempre será zero se ou a carga for nula, certo? Ou se a carga estiver em repouso, velocidade zero, ou se não existir campo magnético. E também tem uma opção para o ângulo. Se o ângulo θ ele for igual a zero ou 180 graus ou 360 graus, né? Que a gente representa tudo como paralelo, o vetor velocidade ser paralelo ao campo, certo? Ó, o vetor velocidade ser paralelo ao campo, perfeito? Ou nesse formato aqui, tanto faz, perfeito? A gente está citando justamente que esse seno de θ ele vai ser zero. Se algum desses ângulos aí for o ângulo θ, perfeito? Se θ for 0, 180 ou 360, ou simplesmente você lembrar que se o vetor campo e o vetor velocidade forem paralelos, o seno de θ é zero e a força também é zero, tá? Não esqueça disso. Perfeito. Esse é o conceito da força magnética. E aí eu lembro que em aula a gente aplica a regra da mão esquerda, tá? Ó, força magnética, campo magnético e a velocidade da carga, a gente aplica essa regrinha justamente para perceber, certo? Para perceber para onde essa força vai puxar essa carga elétrica, perfeito? Essa regra da mão esquerda é bem interessante e bem importante. A gente viu vários exemplos em sala de aula, perfeito? Tranquilo. Paralelo a isso, eu quero reforçar aqui, a gente partiu para aquela noção de partícula lançada perpendicularmente, onde a gente entendeu que quando uma partícula ela entra de forma perpendicular a um campo, perceba que o campo está saindo da folha, tá? Um pontinho. Quando a gente fala que o campo está saindo, a gente apresenta como um ponto, ou então se o campo estiver entrando, a gente representa como um B e um X, tá? Que ele está entrando. Perfeito. E aí quando essa carga elétrica ela entra nessa região de campo no formato perpendicular, a gente fala que essa carga ela sofre um movimento circular, ou seja, a força magnética puxa ela para o centro de um movimento circular. E a gente monta a seguinte relação. A gente fala que a resultante centrípeta é a própria força magnética. Paralela a isso, força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio e força magnética é QVB, perfeito? Cortando aqui uma velocidade com uma velocidade aqui, a gente chega na relação em que o raio do movimento circular, ele é mv sobre QB, tá? Essa relação ela é bem importante e bem fundamental para quem vai fazer vestibulares tradicionais, como particulares de medicina, tá? Ou então como o FUVEST, ou então como um SSA3, perfeito? E até no Enem essa relação já caiu em alguma questão, perfeito? Tranquilo, então esse foi a definição, certo? Essa foi a definição da força magnética sobre carga, perfeito. Além disso, a gente avançou para a força magnética sobre fios. A gente percebeu que se um fio por onde está passando cargas elétricas, ou seja, uma corrente elétrica, se esse fio entrar numa região de campo que algum fator externo provocou, esse fio também sofre força magnética e a gente calcula a força magnética por
Força igual a campo vezes corrente vezes comprimento do fio vezes o seno de θ, onde θ é o vetor é o ângulo entre o vetor campo e o sentido da velocidade da carga, que no caso é a corrente elétrica, perfeito? Então, eu até cito novamente que esse ângulo θ, na maioria dos casos, ele será 90 graus. Então, a fórmula fica apenas B e L. Força magnética igual a B vezes L. Perfeito? Tranquilo. Essa força magnética, ela é o cálculo, tá? Da força magnética que atua sobre fios. Perfeito? Tranquilo. E aí, para descobrir se o fio vai ser puxado para cima ou para baixo, a gente aplica também a regra da mão esquerda, onde o teu dedinho da velocidade agora, ele vai fazer o papel da corrente, é para onde apontaria a corrente, perfeito? E aí você vai acabar aplicando da mesma forma, perfeito. E aí eu quero citar força magnética entre fios. Se eu coloco um fio perto do outro, o fio 1 provoca campo magnético no fio 2 e o fio 2 provoca campo magnético no fio 1. E assim, como esse fio 1 está inserido no campo magnético de 2 e o fio 2 está inserido no campo magnético de 1, os dois sofrem força magnética, que a gente também calcula pela mesma relação, B e L vezes o seno de θ, lembrando que o seno de θ, principalmente nesses casos aí de fio com fio, vai ser 90 graus, perfeito? Tranquilo. E aí o que é que a gente tem? A gente tem a relação de que as forças que surgem, tá? A força que o fio 1 sofre e a força que o fio 2 sofre são forças iguais, tá? E eu calculo sempre pela mesma relação, que é essa relação daqui, tá? Que por incrível que pareça também deriva dessa relação daqui, tá? Só que no lugar de B, que é o campo magnético provocado por um fio, eu coloquei a fórmula do campo magnético provocado por um fio, que é μ0i sobre 2πr ou 2πd, onde d é a distância entre os fios, perfeito? Essa relação é bem fundamental. E aí, se você aplicar sendo corrente 1 e depois corrente 2, ou então corrente 2 depois corrente 1, dá no mesmo, porque a ordem do fator não vai alterar o produto, perfeito? Então, basta você calcular uma vez que você tem o valor das duas forças, porque elas são iguais. Calculou, deu 10 newtons, então a força 1 vale 10 newtons e a força 2 também vale 10 newtons, perfeito? Tranquilo, simplesmente isso, certo? Então, esse conceito de força magnética sobre carga e sobre fio foi o que a gente definiu no início da nossa aula. E aí a gente vai para a parte final da nossa aula, onde a gente definiu fluxo magnético e indução magnética, beleza? Vamos lá. Então, galera, falando do fluxo magnético e, consequentemente, de indução magnética. Eu começo essa parte da nossa aula, né, no presencial e no online, já definindo o que é fluxo magnético, tá? A gente já definiu de cara o que é esse tal do fluxo magnético. O fluxo magnético é a quantidade de interação magnética que está passando ali naquela área determinada, certo? E aí esse fluxo magnético a gente calcula, a relação está aí na tua tela, por B vezes A vezes o cosseno de alfa ou θ, como a gente queira chamar. Onde B é o valor do campo magnético, A é a área experimentada pelo campo magnético e alfa é o ângulo entre aquele vetorzinho normal ali, que é uma referência, e as linhas de campo, perfeito? Então, o fluxo magnético ele vai ser bem importante para a gente, porque a gente aprendeu em nossa aula, tá? E eu quero reforçar isso aqui com vocês. A gente viu em aulas anteriores que se eu tenho uma espira e nessa espira passa um fio, uma corrente elétrica, ela consegue gerar ao redor dessa espira um campo magnético. E aí pensou-se que o inverso também seria verdade. Se eu passar um campo magnético por uma espira, será que surge uma corrente elétrica? A resposta é, pode surgir uma corrente elétrica, sim. Mas para isso surge justamente a indução magnética. Lei de Faraday-Newman, ou lei de Lenz, né, como a gente às vezes chama. Essa relação, essa propriedade física fala que quando você faz um fluxo magnético variar no interior de uma espira, surge nessa espira fechada uma corrente elétrica. Surge também nos terminais de uma espira uma tensão elétrica induzida, uma força eletromotriz induzida, uma certa quantidade de volts que foi induzido. Perfeito? E isso é justamente a lei de Faraday-Newman, certo? Então eu quero que você perceba como o fluxo magnético ele acaba sendo importante para a gente. Porque se a gente variar o fluxo magnético dentro de uma espira, surge assim
uma corrente elétrica induzida, surge uma tensão elétrica induzida, tá? Então, por exemplo, imagina que eu pego essa espira metálica aqui e eu estou fazendo uma quantidade de fluxo magnético variar por dentro dessa espira. Então, surge uma corrente elétrica induzida, certo? Essa corrente elétrica induzida, a gente vai acabar calculando e determinando o sentido dela pela lei de Lenz, perfeito? E aí eu caio justamente nessa noção de Faraday e a indução magnética. Quero que você lembre. Ó, até tem aqui a relação, né? Se eu variar o fluxo magnético no tempo, eu surjo com uma tensão induzida, tá? Eu faço surgir, na verdade, uma tensão induzida. Perfeito. E aí eu quero te mostrar o seguinte. Para variar o fluxo, eu tenho três opções. Ou eu vario o campo, ou eu vario a área, tá? Ou eu vario a área, ou eu vou variar o ângulo, perfeito? Variar o campo é você afastar ou aproximar uma fonte de campo magnético, ou seja, eu estou aproximando e afastando o ímã de uma certa espira, então eu consigo induzir corrente elétrica, perfeito? Se eu quero variar a área, eu tenho que aumentar ou diminuir essa área, perfeito? Se eu aumentar ou diminuir essa área, eu consigo também fazer com que surja uma corrente induzida, uma tensão induzida. E variar o ângulo é basicamente a gente fazer a espira girar, perfeito? E aí, esse é o conceito dessa tensão induzida, de forma teórica, tá? De forma teórica. De forma prática, para efetuar contas, a gente viu isso em aula, a gente viu cada dedução de cada fórmula é bem extenso. Eu não julgo importante isso, eu até disse em aula, mas é bom a gente fazer porque a gente nunca sabe aquilo que de fato vai cair, certo? Mas analisando 13 anos de prova, obviamente, calcular a tensão induzida é algo muito raro, tá? É muito demorado, é muito dispendioso, então em 3 minutos acaba que o Enem não olha muito para esse lado, ele quer mais entender a tua lógica do magnetismo e do eletromagnetismo, perfeito? Lembrando que esse princípio de variação de fluxo no tempo gerar uma tensão induzida nos traz o conceito justamente de que a gente está tendo uma geração de energia elétrica, perfeito? Geração é até um termo errado de se falar, porque a gente está convertendo, né? Porque, por exemplo, quando eu aproximo e afasto o ímã, eu estou convertendo energia cinética, tá? Em energia elétrica, por exemplo, perfeito? Mas é um princípio de, entre aspas, geração de energia, perfeito? Eu estou conseguindo gerar energia elétrica através desse movimento do ímã. Então, esse princípio aí de indução magnética, lei de Faraday, lei de Lenz, é bem importante, tá? Bem importante. Eu até cito para tu que muitas questões vão pedir como é que a gente consegue provocar um aumento da tensão induzida. Eu sempre falo de rapidez. Se você fizer toda a variação de fluxo magnético em menos tempo, você vai aumentar a tensão induzida. Então, o processo ser mais rápido, ou seja, se eu variar o campo mais rápido, se eu variar a área mais rápido, ou se eu variar o ângulo mais rápido, eu consigo fazer com que a tensão induzida ela cresça. Ou então, eu posso aumentar o número de espiras, eu consigo aí gerar uma tensão induzida maior, perfeito? Tranquilo. Então, esse é o processo da lei de Faraday, certo? A lei de Lenz, até a gente fala disso em aula, é o finalzinho da nossa aula, né? Lei de Lenz a gente cita justamente como achar a corrente elétrica induzida, como a gente calcular e para onde essa corrente elétrica aponta, certo? E eu lembro que a gente usou a regra da mão direita. Infelizmente, aqui não tem como a gente fazer isso de fato, que vocês não estão vendo a minha mão nem meu rosto, mas eu quero que você sempre remeta àquilo que a gente viu no finalzinho da aula. Se você teve dúvida, por favor, corre e fala comigo, ou no WhatsApp, ou pelo Instagram, qualquer coisa, tá? Fala comigo para eu poder te ajudar, perfeito? Então foi isso, a gente finaliza aqui nossa revisão semanal de hoje. Lembrando que essa foi nossa última revisão do ano, porque a partir dessa data em diante, nós teremos apenas a nossa revisão final de Física para o Enem. E aí eu não vou postar mais vídeos aqui no YouTube, certo? Todo o material é postado exclusivamente na plataforma, perfeito? Tranquilo. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Um abraço a todos. Foi um ano aí de muita luta, de muita correria, mas estamos chegando bem no final desse ano. Vai dar tudo certo. Vamos embora que o vestibular tá chegando. Um cheiro a todos e até a próxima, galera. Até ano que vem, né? E tchau!